Vamos lá, meus caros, tudo bem? Então vamos dar continuidade à matéria, né? E aí eu quero mencionar a vocês algumas coisas. Aí agora a gente trabalha com a nossa Constituição. A Constituição de 1891, que vai nortear o Brasil entre os anos de 91 até o ano de 1930. Essa é a primeira Constituição pós-Ali Império, né? E essa é uma Constituição promulgada, fruto da vontade do povo, diferentemente da Constituição de 1824 do Império, que foi uma Constituição outorgada, imposta à população. Bom, nessa Constituição ela traz alguns pontos aí que nos chamam a atenção, e alguns que até eu já havia comentado com vocês daqueles decretos, né, feitos pelo Marechal Deodoro. Por exemplo, os três poderes, o Brasil passava a atuar sobre uma plataforma de três poderes iguais e independentes, sendo que nenhum pode sobrepor ao outro, baseado na teoria de Montesquieu, já aí conhecida por vocês da questão do iluminismo. Os direitos naturais, dado ali a condição, os direitos naturais são aqueles que você adquire no ato do seu nascimento, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada ali também. Sabendo que o direito à liberdade é aquela ideia mais ampla que vai falar para vocês de liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de locomoção, liberdade de opinião, mas sabendo aí que os seus direitos à liberdade não são direitos absolutos, e sim direitos relativos, em que você pode perder esses direitos ali baseados em lei. Ah, meu direito de liberdade de expressão não é absoluto, professor? Não, nunca foi, né? Você pode cometer os crimes de calúnia, difamação e injúria contra o outro. Já pensou o crime a liberdade de expressão sendo um direito absoluto? Que problema seria dando poder para todo mundo falar aquilo que pensa, a hora que quer? Problema sério, né? Bom, o ensino laico, né? Também aí o Brasil agora tem um ensino laico, o Estado é laico e o Brasil é formado por 20 Estados-membros, formando uma federação. O que seria a federação, meus caros? Seria o seguinte: cada Estado brasileiro pode escrever a sua Constituição com base nas suas características culturais, porém não pode ultrapassar essa Constituição a Constituição Federal. O limite é a Constituição Federal. Ah, professor, entendi. Está parecido com a Constituição norte-americana. Verdade, essa Constituição brasileira de 1891, ela é inspirada na Constituição norte-americana. E olha só, e aqui há um probleminha sério com a federação. Por quê? A federação foi colocada ali para os Estados Unidos numa ideia de que os estados se uniram para enfrentar aquela que era a sua metrópole Inglaterra. Não é à toa o nome Estados Unidos da América. Nesta questão toda, nós nos estamos tendo os Estados Unidos para enfrentar a metrópole portuguesa. A nossa formação de república, ela é uma formação através de um acordo das elites. Então, por isso que a questão da federação, da autonomia dos estados, é uma situação que até os dias de hoje ocorre ali conflitos no entendimento dela, porque a gente fez uma cópia da Constituição norte-americana, mas sem ter ali as questões políticas históricas para o entendimento ali nos Estados Unidos. Então, isso vai gerar problemas aí para o futuro e também ali no decorrer das aulas que nós vamos ver. Bom, outro ponto que nós temos aí. Quem vota? Homens maiores de 21 anos alfabetizados. Quem não vota? Mulheres, mendigos, analfabetos, militares de baixa patente e membros de ordem religiosa. Nossa, professor, mulher não vota no Brasil nessa época? Não, mulheres não votam no Brasil nessa época. E por qual razão? Segundo as explicações dos documentos aprovados na época, dizia-se o seguinte, né? As mulheres não votavam porque não tinham capacidade intelectual e que se elas votassem ali prejudicaria a família tradicional brasileira. Concordo com vocês que é um baita de um absurdo, mas era assim que os homens daquela época
pensavam. Apesar de ter tido 2 que tentaram inserir as mulheres com a questão do voto, inclusive aquelas que eram diretoras ou professoras, ou talvez médicas, mas isso não foi aceito ali pela Assembleia Constituinte. Bom, as eleições, nós teríamos eleições para presidente e vice-presidente pelo voto popular, com exceção da primeira eleição, que seria por voto indireto. Só a primeira, deputados e senadores iriam votar. Então, o restante seria ali por eleições por voto popular. E nós temos eleições para presidente e vice, separados ali, com mandato de 4 anos. Para o legislativo, também voto popular. Nós temos aí uma situação em que o Congresso funciona por 2 casas. A Casa dos Deputados e a Casa dos Senadores. Professor, por que tem 2 casas? Os deputados são aqueles que têm a visão mais próxima a você, que sabe dos problemas da sociedade e pode falar diretamente com você. Por isso que nós temos a Câmara dos Deputados. Os senadores têm a visão mais ampla, olham para a questão dos estados. E aí a formação das leis trata dessa seguinte coisa, de uma construção tanto ali no olhar mais próximo à população, mais regional, e trazendo ali para essa visão mais ampla, aqueles que conseguem enxergar e entrar entre um acordo ali entre esses 2 lados. Os deputados, 4 anos, senadores, 8 anos ali. Lembrando que na época do Império o cargo de senador era vitalício aí. Bom, nós temos aí a formação dos cartórios civis, então agora fica na responsabilidade do Estado casamento, nascimento, divórcio, direito ao divórcio dado ao homem e à mulher, né? E atestado de óbito. Tudo isso são documentos do Estado ali também. A administração dos cemitérios também é responsabilidade do Estado e todos os decretos de 1889 a 1891, assinados por Deodoro, foram incorporados à Constituição. Galera, até a próxima aula, até mais!